Bom, aqui neste vídeo irei ensinar como conectar o PlayStation 2 na televisão. Pode parecer uma tarefa simples, mas tem algumas nuances, e é isso que eu irei tentar ajudar a resolver no vídeo. Vamos lá. Vamos iniciar aqui com o tradicional cabo AV. É uma tarefa bem básica, você vai simplesmente conectar o lado no PS2 e esse lado na televisão. Com a peça já conectada, você vai ligar o PS2 e vamos ver se vai dar imagem. Deu de primeira. Boa. Você pode observar que o som também está funcionando, o estéreo, o mono, tudo nos conformes. E agora eu vou explicar os possíveis problemas que podem haver. O primeiro deles, que é bem simples, geralmente nesses cabos de segunda linha, é que eu já expliquei no vídeo da TV Box, de acontecer de, por exemplo, o vermelho ser a imagem e o amarelo ser o som. Então é só você inverter o cabo que vai encaixar e a imagem, em teoria, deve aparecer. Caso, por exemplo, você ligou e não deu imagem. A segunda situação em relação a este lado aqui. Como vocês podem ver, tem aqui 5 dentinhos, podemos assim dizer, que são 5 pedacinhos de cobre. E às vezes ele pode estar um pouco torto e por isso não dá imagem. Isso geralmente eu já percebi que acontece com cabo original muito tempo usado, às vezes fica torto. E é só você passar aqui uma coisinha tipo mais fino que um cotonete, uma agulha, uma agulha é bom, e desentorta o lado aqui e em tese vai voltar a funcionar. Caso você tenha feito tudo isso e o PS2 não tenha dado imagem e nem som, tipo, nem aquele barulhinho, nem nada, aí o problema pode ser mais grave. Porque é um defeito raro até de acontecer em relação, por exemplo, PlayStation 3, Xbox 360, que são tão problemáticos. O PS2 até é bastante tranquilo com isso, que é da entrada e saída de vídeo dele aqui ter ido pro brejo. Acontece às vezes dela parar de dar imagem e tudo mais, e aí infelizmente não tem muito a fazer. É até possível você conseguir trocar ela, mas hoje em dia é raríssimo você achar algum técnico capacitado para essa função. E é, infelizmente, comprar um Play 2 novo. Novo, entre aspas, um usado com isso funcionando. Mas é bem raro isso acontecer. É bom sempre tentar ver a situação do cabo e de outras peças. Agora aqui em outra situação. Deu imagem, mas ficou em preto e branco. Vocês podem ver. Geralmente, também é uma fórmula bem simples. Você vai na sua televisão, isso aqui é uma Panasonic, e vai mudar o sistema de cor da TV. Vai aqui em configurar opções, no caso da Panasonic, mas todas as TV tem essa configuração. Geralmente hoje em dia já vem tudo configurado automático, mas em alguns modelos de TV mais antiga, como TV de tubo e tudo mais, você tem que alterar o formato aqui. Como vocês podem ver aqui, é o Palm e o NTSC. O Play 2, a maioria dos PlayStation 2 é tudo NTSC. Você pode botar no automático, que vai pegar de boa, ou botar manualmente no NTSC, que vai voltar a ficar em cores. É só ver aqui, ó. Pronto, voltou as cores. Então, automático, porque ele, nas TVs modernas já tem essa função que ele reconhece de primeira. Mas nos modelos mais antigos você tem que mudar. Porque também, geralmente, o padrão antigo de cor no Brasil era o Palm N. O Master System, por exemplo, ele opera em Palm N e não em NTSC. Aí no caso, ele você tem que fazer a configuração contrária. Mas como esse vídeo aqui é do PlayStation 2, NTSC irá funcionar. Aqui outra situação também, que eu não vou conseguir representar aqui no momento, mas que também acontece com o cabo AV, é de, por exemplo, você conectou o Play 2 na sua TV moderna, geralmente uma TV LED e tudo mais, e você até escuta o som, mas não há imagem. O que você deve fazer? Eu, por usar aqui a TV da Philco, eu vou dar o exemplo do que acontece na Philco. É bem simples, você tá, sabe, o Play 2 está no AV, você sai, vai para algum outro lugar, pro AV1, por exemplo, e volta para o AV2 e a imagem vai voltar. Por que isso acontece? Geralmente essas TVs mais modernas, Philips, Samsung, mesmo de outras marcas como Samsung também, tudo mais, elas têm uma dificuldade de reconhecer a resolução do PlayStation 2. O PlayStation 2 de base tem uma resolução baixa para os dias de hoje, acredito eu que seja 640 por 480. Para você ter uma noção, a resolução mais café com leite de hoje é 1280 por 720, então a TV tem um certo delay para entender que aquilo ali é um Play 2. Ela pensa, não tem imagem nenhuma, não estou sentindo nenhum sinal,
mas é só você trocar que ela percebe que tem um Play 2 e vai dar imagem. E por último aqui, em relação ao cabo AV, a situação de você bota um jogo e ele está em preto e branco. Bem, aqui tem duas formas de resolver o problema. Bom, você tentando aquela lá de mexer no padrão de cor e não ter adiantado nada, agora você vai tentar o seguinte. Vocês podem ver que esse jogo aqui, ele é europeu. Como você sabe que ele é europeu? Todo jogo de PS2 que no início pede para você escolher o idioma, são jogos europeus. Ou seja, o padrão de cor deles é Palm. Geralmente o padrão de cor padrão do PlayStation 2 é o NTSC, como eu falei. Então tem um conflito. O Play 2 é NTSC, o jogo é Palm, então vai ficar em preto e branco. Para você resolver isso, você vai no menu do Matrix. Ao ligar o PlayStation 2, quando aparecer aquele símbolozinho de Matrix, você aperta o bolinha e o triângulo, segura os dois ao mesmo tempo, você irá chegar neste menu. De padrão, ele vem aqui no Color Screen, nessa opção aqui, e você muda ela para o Palm e o jogo vai pegar em cores. É só apertar Start e salvar a configuração. Porém, entretanto, todavia, alguns modelos de chip Matrix não salvam as configurações. Ou seja, você pode fazer tudo. Você pode fazer tudo aqui, mexer em todas as configurações, apertar Start, liga, desliga, fazer tudo e não irá salvar. O jogo irá continuar em preto e branco. E aí, para resolver, como fica? Infelizmente, você vai ter que conseguir o jogo na versão americana dele. O método vai funcionar 100%. Por exemplo, esse aqui é o Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 europeu. Ache a versão americana ou até mesmo a japonesa e pronto, o jogo irá funcionar em cores perfeitamente. Bom, agora aqui já no PL, uma função que até esqueci de dizer, mas que também funciona no cabo AV, é você vai no jogo que você selecionar, naquela questão de jogos que tem preto e branco, vai apertar aqui o triângulo e vai no configure GSM X. E aqui, por exemplo, se você tiver com cabinho AV, você pode simplesmente mudar o sistema de cor do jogo, ou melhor dizendo, o sistema de cor do OPL, e aí o jogo vai ficar em cores. Ou seja, um outro modo também de você resolver o problema do jogo em preto e branco é obter o jogo em formato do OPL e mexer na configuração de cor dele, que vai funcionar em cores perfeitamente. Vamos aqui agora à segunda situação, a do cabo de vídeo componente. Vamos lá. Bom, o erro mais clássico do cabo de vídeo componente é esse aqui. Você liga ele de primeira e tá sem imagem. Você fala, opa, tá com defeito? Não. Primeira configuração que você vai ter que fazer, tem duas formas de resolver isso. A forma mais fácil, que é só você botar de volta o cabo AV e configurar para ele funcionar o componente. Ou a forma mais difícil, que é você vai ter que adivinhar o que tem aqui na tela. Porque, como vocês podem ouvir, o som está funcionando. Então você vai ter que se guiar pelo som. Aperte uma vez para baixo. Aperte X. Aperte mais duas, três vezes para baixo. Aperte X de novo. E aperte para a esquerda. Pronto. A imagem voltou. É uma coisa bem simples. Você tem que decorar essa funcionalidade. Mas como vocês viram, tranquilo. Agora já está configurado para o YCBPBCRPR, o vídeo componente, que é este cabo que nas TV moderna a imagem do PlayStation 2 fica bem decente, fica muito boa. Infelizmente o AV, que ficava muito bonito na TV de tubo, na TV de hoje em dia fica bem sofrível a imagem, mas o componente quebra bastante o galho, fica bem boa mesmo. Por último, mas não menos importante, vamos ao PS2 to HDMI. Já a primeira resolução dele é que vocês podem observar, ele tem os mesmos pinos que o cabo componente. Ele é a mesma coisa que o cabo componente? Mais ou menos. Isso aqui dele praticamente tem a mesma qualidade de imagem que o componente. Nesse ponto ele é igualzinho ao cabo componente, só que aqui ele joga a imagem para HDMI. E vocês podem ver aqui também tem uma saída de som P2, aquele padrão fone de ouvido, ou seja, você pode ouvir o som do jogo direto só conectando aqui o fone de ouvido no adaptador. E botar a TV no mudo, caso tenha que deixar ela no modo silencioso, só você ouve o som do videogame. Para instalar na televisão é bem simples, você vai encaixar o adaptador do Play 2, o cabo HDMI, que você pode arranjar em qualquer lugar, qualquer um funciona, encaixar o outro lado da televisão e ligar o Play 2. Selecione a entrada que o Play 2 está na TV, que no caso HDMI 2, que eu deixei, não, HDMI 1, corrigindo aqui, ó. É muito fácil de confundir.
como vocês viram, já deu a imagem aqui. Estamos na imagem do HDMI. A configuração dela é exatamente a mesma do componente. Por exemplo, se não tem imagem, você tem que fazer aquela coisa de apertar a seta para baixo e tudo mais. E muita gente tem a dúvida: a imagem do PS2 Steel HDMI é melhor que a do componente, pior do que a do componente, mesmo nível? Bom, tecnicamente ela é a mesma coisa do componente, ela tem uma diferença mínima. O que eu percebo é que ela tem menos ghosting e é mais brilhosa. Se você prefere uma imagem mais fiel à cor, é melhor o componente. Se a sua TV tem a entrada componente, eu recomendo mais o uso do componente. Mas se a sua TV não tem essa entrada, você vai no HDMI que vai ficar perfeita a imagem. Até mesmo se o cabo AV, se você tiver vontade de jogar mesmo Play 2 sem se importar com a qualidade, também vai satisfazer, que é uma beleza. Bom, a única questão em relação ao PS2 HDMI é que alguns jogos, como por exemplo o SNES Station, jogo de PS1, não dá imagem nele, infelizmente. Por quê? Porque o PS2 HDMI tem aquele mesmo problema na televisão, que ele não reconhece resolução abaixo de 480. Ou seja, o PS1, o Super Nintendo, eles têm resolução abaixo de 480. Eles não, o HDMI não reconhece eles. Então, se você quiser esses jogos, você vai ter que jogar no AV, infelizmente. Tem até métodos que o pessoal faz para o SNES Station ficar compatível com o PS2 HDMI, mas é bem complicadinho. Se vocês quiserem fazer isso, façam. Mas não é tão simples. Bom, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Nos vemos no próximo.